Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, aqui é Vera Lúcia. Congrego na sede de nossas igrejas. Estou como evangelista. Graças a Deus por esse projeto, Leitura Bíblica Diária, né, irmãos? Foi um projeto que eu creio que nasceu nos planos de Deus. Deus tinha esse plano para nos abençoar todos os dias, né? Como nos disse aqui o nosso amigo, o nosso profeta aqui, Samuel, o qual nós estamos estudando, o nosso juiz, sacerdote, olha o tanto de função que ele exerceu. No capítulo anterior, capítulo 7, ele nos diz aqui no versículo 12, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu vou pegar emprestada aqui essa palavra para dizer em relação ao nosso projeto. Até o dia de hoje o Senhor nos ajudou. E eu creio que nós estamos aproveitando cada dia para acrescentarmos as nossas vidas, né, meus amados? Bem, hoje nós ficamos com o capítulo 8 para refletirmos. Eu quero dizer para os meus amados irmãos que neste momento aqui, Samuel vai enfrentar um grande desafio. Mexer numa estrutura de governo, mexer na estrutura do governo de Deus. Olha, até aqui o governo era Deus, o rei era Deus. Deus se estabeleceu como rei desse povo. Tudo bem, ele usou homens, mas mexer aqui numa estrutura que não é que a gente vai tirar Deus dessa estrutura, mas o povo parece que quer tirar Deus. O povo agora quer um rei humano, alguém com poderes militares, alguém que possa livrar-os das guerras, alguém que eles possam mostrar, nós temos um rei, alguém que eles se exaltem de alguma maneira com este rei, né, rei humano. Irmãos, em todo o tempo, Deus cuidou do seu povo. Na história primitiva, né, de Israel, Deus colocou os líderes tribais. Mais tarde, em Êxodo, Deus levantou Moisés como um grande libertador, alguém que podia cuidar do povo, receber as instruções de Deus e passar para o povo. Aquele servo de Deus que teve grandes desafios, mas teve sempre a presença de Deus com ele. E foi ele que apresentou as leis de Deus ao povo. Deus colocou a sua palavra, as suas leis e apresentou ao povo por meio daquele grande profeta, que muito se assemelha aqui ao Samuel, o nosso líder aqui. E lá, após aí, Moisés preparou Josué e Caleb, se preocupou com aquela nação para que quando eles adentrassem, né, na terra prometida, eles conquistassem, eles usufruíssem, descansassem, mas que o mantivessem como o rei, porque Deus é rei. Isso aconteceu, mas com a morte de Josué, a gente estudou o livro de Juízes e nós vimos que infelizmente o povo foi caindo, foi seguindo um ciclo de pecado. Ora se envolvia com a idolatria, com os deuses pagãos, com aquele povo que Deus queria que expulsasse, e eles foram estabelecendo alianças, quando a aliança que tinha que ser era com o Senhor. Depois vinha o juízo de Deus, Deus como um pai que disciplina, um pai que ama, dá uma punição. Para quê? Para a pessoa pensar. Aí o povo, diante daquela batalha, diante daquela luta que atravessava, como nós vimos aqui neste livro mesmo de 1 Samuel, o povo apostatando, o povo errando, brincando com as coisas sagradas, brincando com a casa de Deus, coisas horríveis fazendo. Mas de repente vem o juízo de Deus, e Deus o que faz? Eles, na hora do sufoco, na hora que tudo está muito difícil, eles se voltam para Deus. Aí Deus usa aqui, no caso, Deus começa a usar os juízes
o último dos juízes, Samuel. E aí vem um momento de calmaria, de tranquilidade, vencem os filisteus, e ali o povo aparentemente descansa por um bom tempo. Mas, irmãos, como eu falei, o ciclo é terrível. Pecado, juízo, arrependimento, livramento, e por aí vai. E aqui nós entendemos no capítulo 8 que já se passaram mais ou menos 20 anos. E o nosso grande profeta, juiz, sacerdote Samuel, aquele já está velho. Aqui eles dizem que ele está velho. Olha só, a palavra diz. E o povo também diz. Israel pede um rei. Capítulo 8 diz assim: quando envelheceu, Samuel estava por volta de 65 anos. O que Samuel fez? Nomeou seus filhos como líderes de Israel. Olha só, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Irmãos, aqui Samuel cometeu uma pequena falha. Tudo é por permissão de Deus, né, irmãos? Mas esses filhos estavam fazendo tudo que era errado. Tudo ao contrário do que o pai fazia. Como o pai vai prestar contas mais lá na frente, era exatamente, os filhos faziam exatamente o contrário. Olha, lá no capítulo 2, o pai fala assim, quanto a mim, estou velha e de cabelos brancos, meus filhos estão aqui com vocês. Olha, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Aqui está falando ele prestando contas. Quando na sua despedida, né, que vai apresentar o rei. Mais à frente, isso aí a gente vai estudar mais à frente. A questão é que ele constitui esses filhos e os filhos dele têm um comportamento totalmente reprovável. Gananciosos, aceitam suborno e pervertem a justiça. Aqui nos indica que Samuel, infelizmente, repetiu o erro de Eli. Quando Eli, lembram-se quando Eli colocou seus filhos como ajudantes ali no tabernáculo, a bagunça que eles fizeram, como bem nos falou o pastor Heber? Voltem lá para ver como é que foi tudo, como é que eles se comportavam, aqueles filhos. E aqui está dizendo que ele era idoso, assim como Eli também estava idoso quando tudo aconteceu. À medida que o tempo passou, parece que ele foi perdendo o controle sobre os filhos. E aqui está dizendo que Samuel tenta estabelecer uma dinastia e coloca seus filhos. Irmãos, um servo de Deus pode cometer equívocos? Sim, mas é possível que um líder cometa falhas. Não teve nenhum líder perfeito, nenhum. Mas isso desagradou muito ao Senhor. Esse pedido desagradou ao Senhor. Por que desagradou ao Senhor e a Samuel? Tudo bem, nós temos uma razão aqui sensata. A primeira não é tão sensata, porque uma pessoa idosa não deixa de ter, uma pessoa que é de Deus, não importa se a idade dela chegou, ela tem muito a oferecer no projeto de Deus, no trabalho do Senhor. A gente vê, meus amados irmãos, Moisés, exemplos de Moisés, Josué, Jetro, tantos outros, sim. Jetro foi sogro de Moisés, também era idoso, eu sei, mas Deus colocou Moisés anteriormente como líderes. Josué, eram pessoas, foram até a sua idade avançada. Moisés com 120, Josué com 110, quando faleceram, né? E eles, porventura, deixaram de seguir os preceitos do Senhor, as ordenanças do Senhor? Irmãos, eles tiveram falhas também. Assim como esse servo do Senhor que teve esse equívoco, essa falha de colocar seus filhos como líderes. E quando o povo pediu um rei, essa razão também pesa, lógico. Quem quer ter um líder corrupto? Ninguém quer, né, irmãos? Quem quer ter um líder que subtrai suas coisas, que aceita
suborno, que troca seus favores por presentes. Ninguém quer um líder assim. Tudo bem, tem sua razão de ser aqui. Irmãos, mas o que pesou mesmo aqui foi, né, essa questão deles quererem um líder semelhante às outras nações. No versículo 5 nos diz isso. Eles foram pedir um rei e apresentaram as razões que eu falei anteriormente, mas o que pegou muito forte aqui foi quererem um rei à semelhança das nações. Ou seja, eles estavam aqui desprezando o governo de Deus. Eles estavam achando, dizendo nas entrelinhas que Deus poderia sair da sua história. Eles querem um rei humano, um rei que eles possam contemplar, um rei que ganhe suas guerras, que seja um rei militar, um rei com força para conquistar as suas pelejas. Irmãos, eu acho que eles se esqueceram que o Rei dos Reis nunca perdeu uma batalha, que ele liderou com mão forte, com braço forte, mas agora parece que eles esqueceram disso. E eles querem um rei como todas as nações, quando na verdade Deus escolheu aquele povo como um povo especial, um povo separado. Deus não queria que eles fossem como todas as nações. Deus queria que eles fossem santos como o Senhor é santo. Deus os escolheu para serem seu tesouro pessoal, pessoas de muito valor, pessoas que representassem a glória de Deus nessa terra, iluminassem as demais nações, não querer ser igual. Deus nunca quis que nós sejamos iguais às outras nações. Quem eram as outras nações? Adoradores de deuses estranhos, de pagãos, pessoas que venciam pela força das suas armas. Por exemplo, os filisteus, que estavam dominando muito nessa época. Irmãos, eles detinham o poder sobre o ferro. Eles tinham armas poderosíssimas, tanto para a questão das guerras, quanto ferramentas para a agricultura. Eles tinham poderio, eles controlavam ali ferro e tal, e eles vendiam a preços absurdos para o povo de Israel. Então, acho que era isso que o povo estava olhando. O povo estava olhando para a força do braço humano. O povo estava olhando, era para, como diz a velha história, olhando para a grama do vizinho, que é bem verdinha. Irmãos, quantas vezes o nosso olhar é equivocado. Nós não temos que imitar ninguém. Nós temos que imitar o Senhor. O apóstolo Paulo falou bem mais na frente: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, o que pega mesmo é isso. Muitos querem imitar os costumes, as culturas, as formas de adoração de outros povos. Isso aconteceu, e isso desagradou muito ao Senhor. Será que a monarquia era pecado? Será que desejar um rei era pecado? Ora, Deus já tinha pensado, Deus já tinha dito que estabeleceria o rei. O rei um dia seria um pedido do povo. Isso já era previsto, irmãos. Lá em Gênesis 17:6, 49:10, Números 24, Deuteronômio, né? Deus já tinha colocado em Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, até o jeito que o rei tinha que desenvolver seu papel. Tudo estava escrito direitinho, como é que tinha que ser. As ordenanças do Senhor já estavam todas lá escritas. Então o rei era algo que era previsto pelo Senhor. Depois meus irmãos vão ler lá em Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, vão ler tudo que Deus já deixou determinado, como é que o rei tinha que ser. Tudo ali estava determinado pelo Senhor, irmãos. Eu não vou ler agora para não ficar extenso, mas os irmãos vão ler com muita calma. Então, irmãos, a monarquia já era prevista por Deus, porque Deus queria o quê?
a expansão de Israel. Deus queria conquistas, que o povo conquistasse, que o povo usufruísse, que o povo houvesse uma unidade entre as tribos, que as tribos fossem mais amigas para lutar por um bem comum, que muitas vezes eles eram egoístas, cada um por si, como diz assim, cada um fazia o que bem entendia, como diz no final do livro de Juízes. Então Deus queria, Deus desejou que fosse desse jeito, irmãos. Podia ter um rei? Sim, podia, mas o rei tinha que viver à luz das determinações do grande rei, do rei que nunca deixou de ser rei, nem nunca deixará, irmãos. O Salmo 99 nos diz que ele é um rei que tem como base, a base de rei, do rei Jesus, a base do Senhor, é justiça e equidade, como nos diz lá no Salmo 99. É retidão, é justiça. E é isso que Deus sempre quis, que houvesse justiça, retidão. A bandeira, a marca de Deus, do governo de Deus, é retidão e justiça. E qual tem sido a nossa marca? Qual foi a marca de Israel? Irmãos, nós temos que pensar sobre isso. Em relação às nossas escolhas. Sempre nós faremos escolhas na vida. E na questão assim política, nessas questões aí, daqui a pouco serão as eleições e nós teremos que tomar decisões. Vamos fazer, vamos orar, vamos buscar o Senhor para que Deus nos instrua. Foi assim que Samuel fez. Samuel foi, diante desse pedido, ele foi lá conversar com Deus, foi expor sua tristeza, sua angústia. Ele ficou pensando na sua liderança rejeitada. Possivelmente ele pensou sobre a sua idade, pensou sobre tudo e foi falar com Deus. O historiador judeu Joséfo fala que Samuel teve até um período de depressão, ele não comia, não bebia, não dormia direito. Irmãos, aí Deus, que é tão maravilhoso, foi até ele e falou com ele: não, o povo está pedindo um rei, pois você vai dar um rei para eles, você vai dar. Porque eles não feriram só a você, mas eles feriram a mim também. E Deus é Deus de justiça. Vamos lá ver o que ele fala assim? No versículo 7 diz assim: atenda ao povo e a tudo o que lhe está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. É o senhorio do Senhor, do nosso Deus que foi rejeitado. Assim como fizeram comigo desde os que os tirei do Egito até hoje. Eles me abandonam e prestam culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Irmãos, aquela atitude de pedir um rei como todas as nações, deixou Deus, mexeu com Deus. Deus sentiu-se desprezado. Eles não estavam desprezando só Samuel, estavam desprezando o Senhor. Irmãos, Deus deixou uma mensagem aqui para nós muito forte. Jamais, jamais, jamais deixemos que Deus saia da cena da nossa vida. Em nada. Deus é rei sobre todas as coisas, rei das nações, Senhor dos senhores. Ele é rei acima de todos os reis, de todos, no nosso caso, de presidente, de qualquer autoridade constituída nesse mundo. Deus está acima. Ele sempre estará no seu alto e sublime trono. Aleluia, Jesus. Portanto, nunca desprezemos esse rei. Tudo bem, Deus permitiu, a monarquia era uma bênção de Deus, já estava prevista, lógico. Deus quer que nós prosperemos, Deus quer que avancemos. E é assim conosco todos os dias, meus amados irmãos. Pensemos. Jamais deixemos que o Rei dos Reis domine a nossa vida. Porque é Ele que estabelece tudo, é Ele que cuida de tudo. Eu vou encerrar meu momento aqui com meus amados irmãos,
com 2 versículos aqui do Salmo 99, tá, irmãos? É rapidinho, é só para a gente fechar hoje, tá? O Senhor reina. Quem é que reina? É Deus, é o Rei. As nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor, em Sião ele é exaltado acima de todas as nações. Versículo 4, Rei poderoso, amigo da justiça, estabelece a equidade. Aleluia, Jesus. Deus é esse que é dessa maneira que Deus quer ser visto. Justiça e retidão são a marca do Senhor, do governo de Deus. E essa marca nunca poderia ter saído e nem pode, tá, irmãos? Então, quando o povo quis ser semelhante às nações, eles estavam desprezando o próprio Deus, o senhorio de Deus, e querer ser como as demais que tinham deuses estranhos, deuses pagãos. Não é isso? A força estava nas armas, quando a nossa força está no Senhor. Irmãos, desculpem ter sido um pouquinho longo esse áudio de hoje, mas amanhã nós continuaremos. Nós vamos ver como é que Deus vai instruir aquele seu servo, como é que vai ser, como é que Deus quer que ele fale ao povo. Se de fato o povo vai querer o rei humano ou não. Olha, lá, amanhã Deus vai instruir, vai falar para ele, ó, fale isso e aquilo outro, como é que vai ser o rei que dominará sobre vocês, caso eu não continue como o rei dos reis, o rei acima de tudo, tá? Vamos ver se esse povo vai continuar querendo um rei. Um abraço, a paz do Senhor.